Deixa eu pegar aqui, Rodrigo. Peraí. Bom, estamos aqui de volta, professor Lincoln Moura, grande mestre. Seja bem-vindo aqui, né? Hoje pro aulão. É uma felicidade ter o professor Lincoln aqui, o professor Lincoln que já trabalha com concurso público há quantos anos, professor? Mais de 20 anos aí, já mais de 20 anos aí, pô, não juntando tinha nem nascido, concurso, hein, cara? tá vendo? Apareceu novinho aí, mas o negócio tá feio. O professor Lincoln é um expert, né? Na verdade, Rodrigo, concurso público mesmo, 13, 14 anos, juntando com vestibular, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aqui no Rio de Janeiro, né? né? E aqui no Rio de Janeiro, o professor Lincoln é conhecido como o cara da redação. Né? É claro que ele dá aula de língua portuguesa, arrebenta, português fundamental, português avançado, né? Várias aulas, ele tem o curso presencial dele que é o curso para passar, faz um trabalho muito bacana de língua portuguesa e redação, né? Redação arrebenta, Hoje vocês vão sair daqui com uma ideia de como fazer uma redação em 40 minutos. Bizus maravilhosos. Primeiro parágrafo... Mas calma aí, tem uma ambiguidade aí. Calma aí, como fazer uma redação em 40 minutos? Como elaborar em 40 minutos uma redação, porque aí você não sabe se... Eu demoro 40 minutos para fazer ou se eu preciso só de 40 minutos de aula. É verdade, Rodrigo. Legal. Na verdade, na sua prova você vai levar 40 minutos para fazer a redação com as técnicas que o professor Lincoln básicas e... Tem um curso completo aqui no concurso virtual. Pô, show de bola para você chegar e tirar nota 10 na sua redação. E um curso dividido em 4 elementos. Uma aulinha de introdução, uma aulinha de desenvolvimento, uma aula de conclusão, uma aula de coesão e coerência. São 4 partes de um curso completo que mesmo se você não tiver muitas técnicas para fazer uma redação, você passa a tê-las. E é fundamental que a ideia é você não ser apenado, você não precisa ser um escritor. A ideia é você passar no concurso, não é isso? É verdade, esse é o nosso objetivo. Então, dá um show hoje, ele vai dar dicas espetaculares para você. Mesmo que não tenha o curso, com certeza você vai ver que seu desempenho já vai ser muito melhor. Grande abraço, pessoal. Boa aula para vocês. Valeu, Rodrigo. Valeu, querido. Então, pessoal, boa noite. Como o Rodrigo já me apresentou, professor Lincoln Moura, né, trabalha com concurso público há muito tempo e basicamente redação para concurso é um aprofundamento um pouquinho maior do que uma redação para o vestibular e para o Enem. Os alunos que assistem a aula no curso presencial são alunos misturados. Agora nós vamos falar, mas ter os bizus, as dicas direcionadas para a Caixa Econômica, mas que com certeza todos os concursos cobram dissertação, acaba servindo para outros concursos também. Aqui nós vamos ter temas direcionados à Caixa, como ética no atendimento, ética no serviço público, que para quem deu uma olhadinha no edital, no início do edital da Caixa Econômica, eles estavam passando essa correlação de que seria ética e atendimento no serviço público, depois uma mudança no edital e apareceu apenas redação em língua portuguesa. Então fica aquela coisa vaga, será que o tema é sobre atualidade, será que o tema é direcionado? Mas de qualquer forma, o que nós temos que aprender é a estrutura de como elaborar o texto. Eu tenho certeza que não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o país, dificilmente você lembra da sua aula de redação da escola. O que eu tenho que escrever no primeiro parágrafo? A chamada introdução em cada linha. Quando eu vou para o desenvolvimento, o que eu tenho que escrever em cada linha? Às vezes o professor não passa. Chega lá, coloca um tema no quadro e o aluno que se vire, vá lá e elabore o seu texto. É óbvio que inicialmente, quando a gente fala em redação para concurso, a gente pode falar no Enem, a gente pode falar no vestibular, mas existem 3 tipos de texto, que é para a galera da Caixa Econômica, isso está no edital, que o texto pode ser narrativo, descritivo ou dissertativo. Mas a gente sabe, como professor de concurso público, que na verdade o que vão cobrar é dissertação. Narrar é contar um ou mais fatos, narrar é sempre passado, dificilmente vai cair. A gente tem que ir direto ao ponto. Por exemplo, quando o narrador de futebol fala é gol, tá errado, o gol já aconteceu, ele tem que narrar no passado. O correto seria dizer foi gol. Então dificilmente uma banca como a CESP Unibela de Brasília cobraria narração. Só para diferenciar de maneira bem objetiva, narrar é o verbo ficar sempre no passado, né, pretérito perfeito, você tem personagens, você tem o lugar, você tem o fato. Então se eu, por exemplo, contar aqui, ontem houve um assalto aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro, 2 senhoras ficaram feridas, eram 3 assaltantes, aqui ontem houve, o fato é o assalto, 2 senhoras, personagens, centro da cidade aqui do Rio, além disso, os assaltantes, o local, isso é narração. Quando eu falo em descrição, que é o segundo ponto, a gente evidencia o quê? Características, adjetivações. Se o texto tiver muitos adjetivos e substantivos, nós falamos em descrição, né? Tem descrição de pessoa, ambiente, paisagem. Né? Você fala, João é alto, cabelos pretos, rosto arredondado, pele clara,
João é alto, cabelos pretos, usa calça jeans. Pode ser a parte psicológica, temperamento, cara, isso é descrição. Mas o que cai de verdade no concurso é dissertação. É o que vai ser o nosso aulão de hoje. Dissertar é você apresentar um ponto de vista, uma tese, e comprovar o que for apresentado. Se a sua tese estiver errada, toda a dissertação está inválida. Então a primeira frase da redação é muito importante. A gente chama de tópico frasal, que vocês vão ver comigo hoje, que a gente pode elaborar um primeiro parágrafo, pessoal, na faixa de 1 minutinho, 2 minutinhos. Vão achar até graça, que é isso? Fazer um primeiro parágrafo em 1 minuto? Vamos fazer sim, eu vou mostrar isso a vocês. Agora, como base, quando eu digo redação para concurso, antes da gente começar a trabalhar essa parte de introdução, desenvolvimento, o bizu de fazer a redação com rapidez, em 40 minutos, existem 10 mandamentos fundamentais para você não errar. Pessoal, redação é um texto que você entrega para o avaliador, você, valendo 20, como é a prova da Caixa, você já está com 20, você vai perdendo pontos. A Banco UNB, se acha UNB, por exemplo, lá de Brasília, ela não cobra título. Você não deve colocar título na prova da redação da Caixa. Né? Pelo menos nesses 10 a 15 anos aí, ela não vem cobrando, porque o título pode ser um marco. Mas se ela cobrar o título e você não colocar, você vai ser apenado, vai perder um pouquinho de ponto. Ah, as margens estão irregulares, você vai ser apenado. Se você rasurar, o que que faz? Então, essas dicas, antes da gente começar a montar o texto, eu separei, a gente chama de 10 mandamentos para redação no concurso público. Dá uma olhadinha comigo. Então tá aqui, ó, 10 mandamentos para a elaboração de um texto dissertativo. Preste atenção, o primeiro ponto básico de um mandamento, pessoal, a carta de apresentação de quem escreve é a grafia, é a letra legível. Se você não tiver uma letra legível, não precisa ser uma letra linda não, mas uma letra que dê para ler, tá aqui, ó, apresentar a grafia legível e de preferência cursiva. O que é isto, apresentar a grafia legível e de preferência cursiva? Presta atenção um minutinho. Eu vou escrever a palavrinha aqui, ó, três palavrinhas aqui, ó, é notório que. Então eu coloco aqui a minha grafia cursiva, é o preferencial. É a famosa letra de mão dada, por exemplo, se você escreve aula, como a criança diz, a letrinha de mão dada, se eu escrever com letra de forma, é uma letra pronta. Vocês estão notando que eu estou escrevendo praticamente toda por igual? Não existe letra de forma maiúsculo e minúsculo. Às vezes a gente inventa aqui, ó, o F maiúsculo e o F minúsculo, mas não existe. Na verdade, a forma da letra, aqui pessoal, ó, a forma da letra que a gente evidencia, a maiúsculo e minúsculo, mas hoje só os concursos militares é que não aceitam letra de forma. Você vai poder escrever com a grafia de forma tranquilamente para a Caixa Econômica, desde que seja uma grafia legível. Então eu vou lá escrever lá, ó, notório, né? Até tenho dificuldade de escrever com letra de forma aqui. Ainda tem a letra bastão, né, pessoal? Olha o E bastão aqui, ó. Olha o A bastão. Agora, o ideal é a grafia cursiva, que é o primeiro caso. Então, eu posso escrever com letra de forma, letra de imprensa, né, desde que seja legível, né, para o concurso público. A área militar não aceita. O concurso da Caixa, beleza, tranquilo, mas o preferencial é a grafia cursiva, a famosa letra de mão dada. Então eu vou escrever com a grafia cursiva, vou lá, ó, sabe-se que, coloca elemento de coesão, letra maiúscula e continuo com a grafia cursiva. Então esse é o primeiro dos 10 mandamentos, letra cursiva de preferência e legível. Vamos para o segundo mandamento. Esses 10 mandamentos, pessoal, acabam sendo fundamentais antes da gente começar a falar de qualquer elaboração de um texto dissertativo. Eu não posso errar. Se eu for apenado, eu vou perdendo pontos. Como eu falei, a única prova que você entrega, você está com 10, você vai perdendo pontos. Então tá aqui, ó, evitar rasuras, porém, quando rasurar, dê apenas um traço sobre o erro. É comum a gente, apesar de ter o rascunho, você tem que escrever no rascunho,
Por isso você tem 1 hora para fazer o texto, mais precisamente com as técnicas que eu vou passar aqui, 40 minutos, mas você tem que ter o rascunho, porque ninguém é perfeito, a chance, a oportunidade de errar, a gente procura a frase perfeita, mas não tem a frase perfeita. Com o rascunho você passa limpo. Então, se eu rasurar, eu dou apenas um traço sobre o erro. Como assim? Preste atenção aqui. Escrevi, por exemplo, a palavra exceto. E, nossa, faltou o C ali do exceto. Aí tem gente que puxa aquela perninha, né? A famosa perninha. Ou alguns vão lá e fazem assim, ó. O natural, o cara rabisca tudo. Tipo assim, tira ponto de mim, vai minha pena. O ideal é fazer isto, pessoal. Inclusive a banca CESP-UNB, ela já colocou isso em um edital de algumas provas. Caso o candidato rasure, dê apenas um traço sobre o erro e escreva a palavra corretamente ao lado. Escrever exceto errado, um traço firme sobre o erro, exceto. Acabou, simples assim. Rasurou, traço firme sobre o erro, exceto. E escrevi usar com Z. Nossa, usar é com S. O S no meio de 2 vogais tem som de Z. Traço sobre o erro. Não se preocupe que o avaliador vai ver o teu. Porque tem gente que acha que ele vai ver, né? Aí faz assim, né? Para tampar. Nossa, aí vai perder ponto. Porque rasurar perde ponto. É torcer para o avaliador ver que você foi limpo e escreveu ao lado a palavra corretamente. Em 10 anos de concurso, somente Banca CESP-UNB, vários exemplos que a gente dá para os alunos que foram muito bem, né? E aí você vai dar uma próxima aula, você mostra nas aulas presenciais que eles não perderam ponto. Existe uma planilha de correção, linha 8 aqui, o aluno rasurou e não perdeu ponto, porque ele foi limpo, ele deu um tracinho e escreveu a palavra correta ao lado. Agora, o que vocês já escutaram muito, que é até engraçado dizer, é que aqui no Rio de Janeiro aconteceu isso, algumas pessoas falam para o aluno de repente colocar a palavra digo. Aí o cara foi lá e escreveu exceto. Aí o aluno vai lá e errei, vou botar digo e coloca a palavra correta do lado. Só não se deve usar a primeira pessoa de singular na dissertação. Você está conversando com o avaliador, intimidade com ele, não existe digo. Aí sabe o que um aluno fez daqui? Até na área militar, tenente do exército, em vez de escrever digo, ele estava nervoso, escreveu d'água. Aí falou, ferrou, e agora? Já era. Escrevi d'água. Aí ele, para piorar, escreveu isso aqui, ó. Onde digo dago, digo. Nossa Senhora! Aí o erro foi grosseiro. Ele queria reescrever e o erro acabou sendo grosseiro. Aí o que acontece? Na verdade, o apelido dele lá no exército ficou como? Digo. Então, pessoal, nada disso, pelo amor de Deus. Não coloque entre parênteses, não rasura, não escreve digo. Rasurou? Um traço sobre o erro e escreva a palavra corretamente ao lado. Beleza? Segundo bizu de hoje, dos 10 mandamentos para se fazer uma boa dissertação. Vamos para o terceiro mandamento. No terceiro mandamento, eu tenho aqui fazer margens regulares. O que é margens regulares? Você tem a folhinha de um lado e do outro, né? Basicamente aqui, ó, você tem uma folhinha aqui, ó, folhinha da banca CESP-UNB, ela é assim, numerada, né? Então tá aqui, ó, numerada bonitinho e tal. Você vai escrever até o finalzinho. Vamos dizer que você pega a palavra banco e ultrapasse essa linhazinha aqui. Você não está mantendo a margem, você tem que ficar aqui, ó, banco. Isso aqui é considerado um erro. Você não pode ultrapassar. No máximo, se você for dividir a sílaba, tracinho, volta no cantinho de cá e vem no cantinho. Sempre nos dois cantinhos, com margens regulares. Você não pode deixar buraco aqui. Além que eu não consegui dar um espaço. Aí se o espaço for mínimo, por exemplo, vamos pegar a palavra vida. Vamos ver a palavrinha vida. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Vida. Legal. Lincoln, se não der para colocar uma outra palavra, aí eu coloco a palavra vida aqui, deixa um pequeno espacinho e continua a escrever. Aqui embaixo, banco, tal, como se fosse escrever. Ficou um pequeno buraquinho. Não há problema. O que eu não posso é ultrapassar ou deixar um espaço muito grande. Aqui, pessoal, se eu falar a palavra vida aqui, deixei esse buraco aqui. As minhas margens serão consideradas irregulares. Resumindo, pessoal, eu tenho que escrever no cantinho, né, e voltar no outro cantinho da folha. Acredito que vocês tenham entendido. Escrevi, mesmo que eu divida a sílaba, escrevi e voltei no cantinho. Então eu estou escrevendo, por exemplo, a palavra campo. Escrevi a palavra campo,
aí coloco aqui a palavra vida, não tem contexto, aqui é só para vocês entenderem que eu tenho que escrever até esse cantinho e voltar no cantinho. Isso perde pontos, está na planilha de correção da banca SESC-UNB, margeabilidade. Então ele vai olhar os cantinhos para ver se você deixou buraco ou se ultrapassou a linha. Já tivemos casos de alunos escreverem bem no cantinho aqui e o espaço ficar pequeno para o hífen. Mas o hífen tem que ser aqui ao lado, mesmo que seja pequenininho. Se eu, de repente, atentar a divisão silábica, preste atenção, e colocar o hífen embaixo, estou escrevendo, não deu espaço, não deu espaço, aí eu vou lá, coloco o hífen embaixo e escrevo aqui. Erro grosseiro. A divisão silábica, o hífen é aonde, pessoal? Ao lado, tá aqui, ó, casa, o hífen é ao lado, não é embaixo. Aqui é considerado erro grosseiro. Então eu não posso ultrapassar, passar dessa linha, tem que voltar aqui no cantinho também e nem posso colocar o hífen embaixo, correto? Então vamos para o quarto mandamento. De forma bem sucinta, tá, pessoal? São 10 itens, mas são fundamentais. Se você cometer o número menor de erros possível, com certeza vai fazer a diferença na hora da sua nota, da sua dissertação. Tá aqui, ó. As repetições desnecessárias não devem ocorrer. Como assim repetições desnecessárias? Você vai começar, vocês vão ver comigo que eu tenho elementos de coesão que servem, que ajudam para abrir o texto. Aí você começa a redação lá, por exemplo, com é notório que. Aí você começou lá na primeira linha, é notório que as manifestações que, ó, estou na primeira linha, eu já coloquei o que 2 vezes e acabo cometendo um erro. Esse que é conjunção integrante, mas esse que é pronome relativo. Eu poderia trocar por as quais. Uma repetição mínima, mas numa linha, se eu repetir palavras desnecessariamente, eu vou ser apenado. Então a gente está procurando aqui não perder pontos. Então você está fazendo a redação sobre ética, que a gente vai ter no nosso material aqui, e de repente você escreve a palavra ética, e vai para a terceira linha ética de novo, vai para a terceira linha ética de novo. Você tem que usar pronomes que substituam nomes, usar de outro vocabulário. Por exemplo, se eu estou usando a palavra Brasil, então eu tenho que colocar sinônimos de Brasil. Pátria, nação, governo, estado. Se eu começar a repetir Brasil no mesmo parágrafo e o avaliador começar a olhar isso, visualizar, ele vai te apenar. São as tais das repetições desnecessárias. Vamos para o outro bizu. Então tá aqui, ó. Quinto item dessa primeira parte. Evitar, evite gírias, abreviaturas, frases prontas, clichês ou estrangeirismos. Por que eu disse evite, não disse para não usar? Vamos dizer que a banca peça para você elaborar um texto dissertativo sobre o linguajar do jovem moderno, do jovem contemporâneo. Aí você vai usar exemplos de gíria, o linguajar. Como é que o jovem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, como é que o jovem fala? Ele é monossilábico, né? E aí, é nós... já é, qual é, bro, mas isso dificilmente entraria numa dissertação culta, a não ser que seja direcionada à linguagem dos jovens, gírias fora da dissertação, a língua é culta. E aí, abreviaturas, você deve escrever, na abreviatura, às vezes o candidato ainda tem mania de escrever, por exemplo, pegar a palavra para e fazer isso aqui, ó, nada disso, aí erro grosseiro, pegar a palavra senhor, colocar SR ponto. Você tem que escrever. Redação vem do latim redactione, que significa redigir, escrever. Então as abreviaturas não devem ser utilizadas. Aí voltando aqui, frases prontas ou clichês. A gente sem querer é engolido por publicidade, leituras, propagandas de revistas, jornais, hoje internet, e algumas coisas ficam no nosso cérebro. Certa vez uma aluna falando sobre subjetividade, a emoção, ela colocou assim, é preciso amar como se não houvesse amanhã. É lindo, mas é do Renato Russo. Então eu não posso usar frases prontas, clichês e estrangeirismos. De novo, ó, por que eu coloquei evite? Vamos dizer que a redação seja sobre informática. Um bom tema, hein, para a Caixa Econômica, hein? A informatização, o TI,
né? Tecnologia da informação, vamos dizer. E aí não tem jeito, aí eu posso usar software, hardware, aí eu vou usar, mas mesmo assim colocando estrangeirismo entre aspas, mas eu vou evitar estrangeirismo. Então é para evitar. Agora, dependendo do assunto, o estrangeirismo pode estar dentro, principalmente se for informática. Então tá aqui os 5 itens iniciais dos 10 mandamentos. Vamos aos outros 5 para depois a gente poder trabalhar a feitura do texto. Ó, não utilizar expressões do tipo eu acho, na minha opinião, e digo. Não precisa nem mostrar muito, né? A primeira pessoa do singular jamais deve ser utilizada. Não sei se vocês notaram, eu comecei o texto, daqui a pouco a gente vai brincar. Eu coloquei aqui, ó, é notório que, ó, terceira pessoa do singular, ó, sabe-se que, elementos de coesão, ó, eu sei, tu sabes, ele sabe, terceira pessoa do singular, no máximo a primeira do plural, nós vamos poder utilizar temos, então eu digo lá, dentre tantos fatores relevantes, temos, primeira pessoa do plural, jamais eu vou usar a primeira do singular, digo, acho, na minha opinião, erro grosseiro. Dissertar é apresentar um ponto de vista e comprovar a tese. De uma maneira geral, generalizando, jamais da maneira pessoal. Então, o 6º item aí, atentar à pessoa do verbo, correto? Então, vamos lá. 7º item, os numerais devem ser escritos por extenso. Normalmente os numerais... 10% dos brasileiros, você vai lá e escreve 10% por extenso. A não ser que minha redação seja sobre contabilidade, né? A tecnologia, vários alunos que fazem concurso, principalmente na área bancária, BNDES, próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica, de repente ele é da área contábil, ele tem que dissertar. E aparecem vários números, ele vai lá e escreve os numerais, né? Normalmente, ó, a forma cardinal. O cara vai lá e escreve 20%. Mas o ideal é você dissertar 20%. Você vai lá e escreve por extenso, correto? Então, evitar sempre escrever por extenso. Quando é muito grande, por exemplo, vocês hoje no material tem uma redaçãozinha pronta sobre a Copa do Mundo de 2014. Aí eu vou, de repente, colocar a Copa do Mundo de 2014. Eu não preciso escrever 2014, porque aí pode soar como um reverso, enchimento de linguiça. Então, numerais normalmente por extenso. Se for muito grande, aí você mantém naturalmente, correto? Então, vamos lá para o outro item. Verbos na terceira pessoa ou primeira pessoa do plural. Vimos isso. Então, o item 6 e o item 8 estão atrelados, amarradinhos ali. Né? Terceira pessoa, a gente vai ver isso na feitura, vou montar aqui um esqueminha de primeiro parágrafo já para vocês vão ver como é fácil fazer uma introdução. Né? Então, os verbos têm que estar na terceira pessoa, pode ser do singular ou do plural, e primeira pessoa do plural, jamais na primeira do singular. Jamais analise os temas movidos por emoções exageradas. Sem sentir, de repente você coloca assim, infelizmente, as manifestações ocorridas em todo o país já trouxeram mudança na política brasileira, ou felizmente, isso denota emoção. Você tem que estar de fora, por isso a terceira pessoa. E por último, um item para aqueles que têm muita dificuldade de escrever, prefiro os períodos curtos aos longos, pois os mesmos são mais fáceis de manejar e de organizar as ideias no papel. O que significa períodos curtos? Você escreve uma linhazinha, ponto, outra linhazinha, ponto, no máximo uma linhazinha, vírgula, ponto. Porque é comum, principalmente quem não tem o domínio da pontuação, escrever 3 linhas, aí dá uma coceirinha, dá vontade de meter uma vírgula aqui, né? Quando virgular uma frase, um período, é sintaxe. Por exemplo, uma oração subordinada invertida, vírgula obrigatória. Se beber, vírgula, não dirija. Esse se beber é uma subordinada condicional. A vírgula obrigatória, apesar de na televisão não aparecer. Agora, se eu inverter, não dirija, vírgula, se beber, agora a principal está na frente, a subordinada está depois. Aí a vírgula já é facultativa. Então é sintaxe.
Não tem nada a ver com respiração, como a gente já escutou aí. O uso da vírgula aparece com 10 ou 14 regras de sintaxe. Vocativo, ô Carlinhos, vírgula, vem até aqui. Então, para você utilizar a pontuação, você tem que ter o conhecimento gramatical. Ainda digo mais, hein, como um bizu, apesar de estar falando aqui dos períodos curtos, se você tiver que virgular e tiver na dúvida, é melhor você pecar pela falta do que pelo excesso. Porque o avaliador, ele vai procurar de cara olhar a sua pontuação e ver se apresenta erros. E uma ausência de pontuação pode passar despercebido. Vamos lembrar, hein? Vamos lembrar que aqui é para passar no concurso público. Você não é um escritor. As técnicas que eu vou ensinar agora, daqui para frente, é para você passar no concurso público. Então, pessoal, recapitulando esses 10 mandamentos, são fundamentais. Vocês não esqueçam, se tiver que anotar, na hora que estiver fazendo a redação, tem que estar com isso do lado, para quando chegar o dia da prova, você não ser apenado. Então, voltando aqui, ó. Apresentar grafia legível de preferência cursiva, aquela letrinha cursiva. Se não puder, falta um mês e pouco para a prova, manter a sua letra de forma, mas desde que seja legível. Evitar rasura. Caso rasurar, um traço sobre o erro. Não esqueça. Agora, não vai rasurar a redação inteira. É um errinho ou outro aí que você rasura. E se eu esquecer uma palavra, professor, como é que eu faço? Aí não tem jeito, é aquela perninha que você vai puxar aqui e vai colocar a palavrinha. É melhor do que, de repente, ficar sem contexto. Mas é evitar. O ideal é rasurou um tracinho sobre o erro. Né? E aí, as margens regulares, escrever até o cantinho, voltar no cantinho. A gente vai ver isso na redação que eu tenho como exemplo. Repetições desnecessárias, evitar esses elementos. Gírias, frases prontas, clichês. Não usar expressões, isso aqui é um erro grosseiro, jamais use, eu acho, na minha opinião, sempre na terceira pessoa. Numerais por extenso, verbos na terceira pessoa, como eu falei, e não utilizar emoções exageradas. A terceira pessoa já vai evitar isso aqui. E os períodos curtos, vou mostrar para vocês na feitura agora, na elaboração do texto dissertativo. Então, após esse 10 mandamentos, agora sim, agora nós vamos aprender como elaborar uma redação em 40 minutos. O que eu vou passar para vocês, eu aprendi com um professor aqui no Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, que ele dizia o seguinte: você não precisa ser um escritor para elaborar um texto dissertativo, que é o que é cobrado nos vestibulares, Enem, concursos públicos. Você precisa organizar o seu texto e saber o que escrever em cada linha. De repente o aluno escreve um amontoado de ideias confusas e não consegue organizar o texto. Vou mostrar a vocês agora que, por exemplo, o primeiro parágrafo, a gente tem como base escrever, pessoal, o primeiro parágrafo. Às vezes a gente leva 1 minutinho para escrever o primeiro parágrafo. Olha aqui, ó. 1 minutinho para escrever o primeiro parágrafo. Isso aqui é um esqueminha bacana que a gente monta. Pessoal, a maioria começa a redação, vamos dizer que isso aqui é o primeiro, a famosa introdução, né? Aqui nós temos a famosa introdução. Introdução. O que é a introdução? É o primeiro parágrafo da redação. Mais adiante eu vou colocar uma introdução montadinha para vocês. Esta introdução, ela gira em torno de mais ou menos 5 linhas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos. Pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6. Só que a maioria dos candidatos, deixa eu puxar para cá, a maioria dos candidatos utiliza esta introdução de maneira desordenada. Ou seja, ele não sabe o que escrever em cada linha. E aí, com essas duas expressões, é notório que se desdobra em diversos outros elementos de coesão. A gente chama de termo de coesão. É indiscutível que, sabe-se que, é consenso que. Porque a maioria começa com um artigo. Vamos pegar um tema da violência. A violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Se eu jogo esse termo aqui na frente, é notório que a violência, aqui a violência aumentou muito, não vamos esquecer da margem, certinho, muito no Brasil nos últimos anos. Eu poderia parar aqui, já tem o famoso tópico frasal. Vocês vão ver que essa primeira frase, ela é chamada de tópico frasal. O que é o tal do tópico frasal? É o ponto de vista sobre um assunto. É opinião, é ideia central, dali é a chamada tese. Mas se eu quiser engrandecer, eu meto uma vírgulazinha aqui, É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Deixa eu puxar uma perninha aqui. Aumentou muito no Brasil. Principalmente, isso aqui é um termo de coesão. Principalmente nos grandes
centros urbanos. Ponto. Essa primeira frase, que a gente chama, é o famoso tópico frasal. Eu vou mudar o assunto e vou usar o é notório. Se eu pegar o meio ambiente, é notório que o meio ambiente encontra ser ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Olha que barato. Mudei o assunto, continuei com é notório. É notório quer dizer, é claro, é óbvio. Não há problema você utilizar. Há 15 anos a gente vem fazendo isso. Há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro tivemos um concurso para o Detran, que é o Departamento de Trânsito aqui do Rio de Janeiro, e notas máximas. Você chega a ter, valendo 20 pontos, você chega a ter de 15 a 20, 18, 19, 20 pontos. Porque a maioria escreve com amontoado de ideias confusas. Então você tem que abrir com uma primeira frase. E esse elemento de coesão, dentre tantos fatores relevantes e destaques, serve para você colocar o quê? A segunda frase, que seriam o quê? Os argumentos. Esses argumentos, normalmente 2 argumentos, que são os assuntos que você vai elaborar o texto. Então eu vou lá, dentre tantos fatores relevantes temos, estou falando, o meu assunto aqui é o aumento da violência. Aí eu vou pensar, o que pode causar o aumento da violência? Tráfico de drogas, miséria, corrupção nas polícias, problemas com a segurança pública, entre outros. Aí eu coloco 2 elementos aqui de coisa, junto a esse termo de coesão, e eu já posso começar o meu desenvolvimento. Por exemplo, dentre tantos fatores relevantes, temos, né, vamos dizer aqui, o tráfico de drogas como elemento marcante e a corrupção nas polícias. Se eu quisesse engrandecer, eu ainda poderia colocar nas polícias de todos os níveis, civil, municipal, federal, mas posso parar aqui. Já tenho meu primeiro parágrafo, tópico frasal, apresentação dos argumentos. O que eu tenho na verdade aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Eu tenho meu tópico frasal falando da violência, o aumento da violência, e tenho os argumentos, que é o tráfico de drogas, primeiro argumento, e corrupção nas polícias. Quer dizer, o que eu vou falar no segundo parágrafo? Do tráfico de drogas. O que eu vou falar no terceiro? Corrupção nas polícias. Mas a montagem da introdução é esta. Se eu mudar o assunto, eu tenho novamente o tópico frasal. É notório que as manifestações ocorridas em todo o país já trouxeram mudanças na política brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos. Não tá bom não. É meu rascunho, não tem que me preocupar com a frase certa. Não existe a frase perfeita. Você vai montar uma frase como se estivesse conversando com alguém. Os assuntos são da atualidade. Se eu pegar temas polêmicos, pessoal, olha só, isso aqui é um tema que não é polêmico, é algo notório, é muito claro. Se o tema for polêmico, eu só vou trocar a palavra. E eu vou ter o primeiro parágrafo em menos de 1 minuto. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Ó, vocês vão ver como é simples. Eu vou pegar aqui um assunto, a gente teve agora a novela aí, né, que a união entre casais do mesmo sexo, aí eu coloco aqui, ó, é notório que a união entre casais do mesmo, ó, não vamos esquecer da margem regular, ó, do mesmo sexo, voltando aqui no cantinho, né? A união entre casais do mesmo sexo traz divergências de opiniões. Aqui, ó, vírgula. Lembra do principalmente que eu usei lá? É o adendo, é o algo a mais. Ó, principalmente, ó, em relação aos religiosos. Aqui, pessoal, se eu apresentar essa primeira frase, que a gente chama de tópico frasal, é a famosa primeira frase, se eu mudar união entre casais do mesmo sexo, né, para outro tema polêmico, a frase é a mesma, quer ver? É notório, ó, vou tirar aqui, ó, é notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergências de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Tá vendo? Mesmo assunto, troquei união de casais do mesmo sexo por legalização do aborto no Brasil. Vamos mudar o assunto?
É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergências de opiniões, principalmente em relações religiosas. Tá vendo só? Você muda o assunto, a frase é a mesma. Aqui, ó, vou tirar aqui, ó, união entre casais do mesmo sexo. Aqui, e vou botar, ó, implantação, ó, implantação da pena de morte no Brasil. Aí, no Brasil. Olha lá, é notório que a implantação da pena de morte no Brasil está divergendo de opiniões, principalmente em relações religiosas. É o meu rascunho, se não estiver bom, eu estou no meu rascunho. Ah, não tá bom esse negócio de principalmente em relações, vou tirar, vou parar aqui. Mas, ó, aquilo que eu falei, vou trocando o assunto. É notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Vou pegar um outro tema polêmico. Diminuição da maioridade penal. É notório que a diminuição da maioridade penal no Brasil traz divergência de opiniões. Aí eu não vou colocar, principalmente em relações religiosas. Então, esse é o tópico frasal. Você vê, pena de morte, aborto, união entre casais do mesmo sexo, diminuição da maioridade penal, a frase é a mesma. É notório que a diminuição da maioridade penal no Brasil traz divergência de opiniões, é notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, e boa parte eu ainda posso fazer esse adendo, principalmente em relações religiosas. Isto é uma primeira frase, ainda é pouco para a introdução, porque a introdução, vocês vão ver daqui a pouco, ela gira em torno de mais ou menos 5 linhas. Então, faz-se necessária a criação de uma segunda frase, que é a apresentação dos argumentos, como eu escrevi ainda há pouco. Como o tema é polêmico, você pode usar, dentre tantos fatores relevantes, esse elemento amarra a primeira frase à segunda. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se, aqui ó, aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Se não tiver bom, não tem problema, é o meu rascunho. Quando a gente está conversando com alguém sobre um determinado assunto, nós estamos dissertando. Então você sai ali para tomar um refrigerante, tomar um chopp com um amigo, beber um chopinho e tal. E aí você fala, e aí, as manifestações que ocorreram aqui no centro da cidade, pô, uma pessoa ficou ferida. Aqui no Rio mesmo, tivemos um repórter ferido que veio a falecer, infelizmente. Você vai bater um papo, você não vai parar assim, só um minutinho que eu quero pensar. Aí você olha, não, agora eu posso falar, eu vi o assunto. Não, você não faz isso, você vai soltando, você vai dissertando no seu rascunho também. É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Dentre tantos fatores relevantes, destaco aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Ponto. Se eu mudar o assunto, trocar a implantação da pena de morte por aborto, a frase é a mesma. É notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões. Aqui, ó, vou trocar isso aqui, ó, implantação da pena de morte por aborto, legalização, do aborto. Aqui, é notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Dentre tantos fatores relevantes, destaca aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Eu tenho que ter cuidado, porque o aborto ele é constitucional em alguns casos. Eu mudaria esse finalzinho aqui. A este ato, muitas vezes, inconstitucional. Estão vendo que a introdução não é um bicho de 7 cabeças? Uma primeira frase, com é notório que, gira em torno de 2, 3 linhas. Depois eu acrescento dentre tantos fatores relevantes e apresento os argumentos que eu vou discutir. Então, isto, quando é um tema polêmico, você acaba tendo a mesma estrutura. Se não for polêmico, eu vou apresentar os argumentos explícitos. Se aprender na introdução, se chega à linha 5, não perdeu um pontinho. Então tá aqui, pessoal, uma estrutura. Eu vou apagar para mostrar para vocês uma outra estrutura com os argumentos explícitos. Aqui estão implícitos. Você vai ter que saber quais são os contrários, favoráveis e contrários. Há pouco tempo, por exemplo, tivemos prova para a agência de saúde. E aí, qual é o assunto principal que a agência de saúde poderia cobrar numa redação? Contratação de médicos estrangeiros. Não deu outra, feito pela banca Session NB, que é o assunto da atualidade. O que eles colocaram? Um texto apoio, em cima do texto apoio, 3 tópicos, que a banca faz isso, vocês vão ver no nosso material, 3 tópicos mandando abordar necessariamente, mas pedindo que você se posicionasse a favor e contra
a contratação de médicos estrangeiros. E aí, ou seja, aspectos favoráveis e contrários. Então ela já te dá um embasamento para a argumentação. Ó, em cima do tema proposto, apresente aspectos, né, vantagens e desvantagens da contratação de médicos estrangeiros. Até a banca foi um pouco rígida na cobrança, porque ela colocou valendo mais pontos a favor do que contra. Então, pessoal, eu vou apagar aqui só para mostrar a vocês que se eu mudar o assunto, a estrutura é a mesma. Esta é a estrutura. Outra coisa, não tenham medo de usar o elemento de coesão. Ah, Lincoln, tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas vendo esse aluno, todo mundo vai começar com é notório que. Eu tenho é notório que, é indiscutível que, no nosso materialzinho vocês vão ver aí. É notório que, indiscutível que, sabe-se que. Mas não tem problema porque você é uma areiazinha na praia, é o grãozinho de areia na praia de Copacabana. Sua redação só vai ser corrigida se você passar na prova objetiva. Uma dica, um bizu grande. Primeiro você tem que elaborar bem a sua prova objetiva, para depois fazer a redação. Não comece pela redação. Ela é eliminatória e classificatória, mas só será corrigida se você passar na prova objetiva. Raciocínio lógico. O que adianta você fazer primeiro a redação, capricha, arrebentei, chega lá e não passar na prova objetiva? Eles não vão ler seu texto. Então, ó, se eu pegar um assunto como meio ambiente, aqui ó, de maneira clara, ó, é notório, aqui ó, que o meio ambiente, ó, encontra, e não dá para colocar um hífenzinho do lado de cá, porque essa palavra ela já possui hífen, um outro hífen do lado de cá. Encontra-se ameaçado. Isso só aconteceu, para quem não lembra, porque a palavra encontra-se, ela já possui hífen. Por isso é um hífen aqui e outro do lado de lá. Senão esse hífen aqui não entraria. Se ela não tivesse hífen, por exemplo, se eu pegasse a palavra vida, aí eu separaria apenas assim. Vi, tracinho, tracinho, dá. Aí isso aqui não entra. Só entra um. Eu repeti o hífen porque a palavra encontra-se já possui hífen. Só para não ficar nenhuma dúvida aí para o concurseiro. Então tá aqui, ó. O meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Ponto. Tópico frasal. Né? Aí eu não vim até aqui. Aí eu teria que puxar esse dentre tantos fatores para cá. Eu começaria aqui, ó. Dentre tantos fatores. Não sei se vocês estão entendendo. Você puxa esse elemento de coesão para cá. Aqui não é parágrafo. Nós estamos apenas ainda, né, na famosa introdução. Então, ó, dizendo aqui, é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Né? Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se. Aí o que ameaça o meio ambiente hoje? O capitalismo, as empresas, a indústria. O que ameaça? Ameaça o quê? Dentre tantos fatores, destacam-se. A poluição do ar e a poluição do ar e das águas. Aí eu posso dizer, e ainda, elemento de coesão aqui, ainda o desmatamento como elemento marcante. Se eu quisesse continuar, ainda poderia dizer, fato mais relacionado ao Brasil. Então eu tenho aqui o tópico frasal, né? De novo, a famosa primeira frase, tópico frasal, e a segunda frase, que é a apresentação dos argumentos. Usei o é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Aí continuei com o elemento de coesão, que amarrou a primeira frase e a segunda. Dentre tantos fatores relevantes, destaca: poluição do ar e das águas é o primeiro argumento. E o segundo é o quê? Desmatamento. O que eu vou escrever no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento? Poluição do ar e das águas. Sabe-se que as águas encontram-se poluídas. O que eu vou fazer no terceiro parágrafo? Desmatamento. Além disso, além do que? Além da poluição do ar e das águas, desmatamento, fato mais marcante, mais relacionado ao Brasil. Então, a minha estrutura da introdução está pré-moldada, pronta. Frase inicial com ponto de vista. Então, a introdução aqui é o ponto de vista. E a apresentação dos argumentos. Só isso, deixa para discutir o assunto poluição do ar e das águas de desmatamento no segundo e terceiro parágrafo. Então, é assim, pessoal. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelo capitalismo. Não ficou bom esse negócio de poderes de produção. Vou botar capitalismo. É meu rascunho.
É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelo capitalismo. Ponto. Tópico frasal, frase inicial. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se a poluição do ar e das águas e desmatamento. Se eu quiser colocar 3 argumentos, minha redação vai ficar com 5 parágrafos. Normalmente o ideal é 2 argumentos. Ó. Um para a introdução, que é o tópico frasal, a apresentação dos argumentos. Um argumento para o primeiro para desenvolvimento. Segundo argumento para o segundo para desenvolvimento. E a conclusão. Sua redação vai ficar com quantos parágrafos? 4 parágrafos. Então, ó, eu vou lá e apresento os argumentos. Mas se eu quisesse colocar outro, é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Dentre tantos fatores relevantes, destaco a poluição do ar e das águas e ainda o desmatamento como elemento marcante, não esquecendo a exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta, minério, entre outras coisas. Eu teria 3 argumentos, mas é muito grande. 2 argumentos, perfeito. Então, pessoal, recapitulando, utilizo é notório aqui para fazer uma frase inicial, coloco dentro de tantos fatores relevantes e destaques e apresento os argumentos. Vou mudando de assunto, a estrutura é a mesma, concurseiro. Você usa o é notório o quê? Frase, período curto, fecha com ponto, entra com dentro de tantos fatores e apresenta os argumentos. Quer ver? Aqui no Rio de Janeiro, é notório que a violência diminuiu muito no Rio de Janeiro nos últimos anos. Vírgula, principalmente após a implantação das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, em diversas favelas e morros cariocas. É notório que a violência diminuiu muito no Rio de Janeiro nos últimos anos. Vírgula, principalmente após a implantação das Unidades de Polícias Pacificadoras. Melhor não abreviar não, abreviatura não uso. Unidade de Polícias Pacificadoras, em diversas favelas e morros cariocas. Ponto. Dentre tantos fatores relevantes, agora eu vou apresentar assuntos, que são os argumentos, para comprovar a minha tese que a violência diminuiu. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se o investimento do governo estadual, federal e municipal na área de segurança pública e a diminuição do tráfico de drogas, com um policiamento marcante nas favelas e morros. Inventei isso aqui agora. É o meu rascunho, se não tiver bom eu troco, na hora de passar limpo. Mas eu já sei que meu primeiro parágrafo vai ter o famoso tópico frasal, na primeira frase, não é isso? É o famoso tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É o ponto de vista. É a tal da frase inicial. E após esse elemento de coesão, eu tenho que apresentar o quê? 2 argumentos. O que são os argumentos? Os assuntos a serem trabalhados e explorados. Pessoal, eu faço o primeiro parágrafo em menos de 1 minuto. Nós fazemos em menos de 1 minuto com esse elemento de coesão. Não tem como o avaliador me apenar. Tudo que se espera de uma boa dissertação é essa frase inicial e a apresentação dos argumentos. Correto? E aí, pessoal, vamos adiante. Eu montei uma estruturazinha para vocês para dar esse bizu. Mas, ó, introdução não é mais problema, não. Então eu mudo o assunto, ó. É notório que as manifestações ocorridas em todo o país, é notório que as manifestações ocorridas em todo o país já trouxeram mudanças na política brasileira. Ponto. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se as seguintes causas e consequências. O que eu vou escrever no segundo parágrafo? Das causas. O que eu vou escrever no terceiro? Das consequências. Tá vendo? A gente vai mudando o assunto, vai atualizando, mas o é notório que continua e o dentre tantos fatores relevantes também. E aí, pessoal, para mostrar a vocês e dar um bizu, lembrando, é um aulão, é uma dica, né? Na verdade, várias dicas para a Caixa Econômica. Nós temos, né, como embasamento, eu montei uma estrutura pré-estabelecida para vocês. Nessa estrutura pré-estabelecida, tudo que eu falei da introdução agora para vocês está aqui, ó, bem bacaninha, bem separadinho. O que eu faço na introdução? Na introdução eu tenho 2 frases. Que frases são essas? O famoso tópico frasal, com a formulação do ponto de vista, com clareza e objetividade. Imagina, se eu escrever assim, é notório que o que se deve ter em mente, antes de tudo, é o fato de que... Não disse nada. É notório que o que se deve ter em mente, antes de tudo, é o fato de que... Tem que ser objetivo. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado. É notório que a violência aumentou no Brasil. É notório que a violência diminuiu no Rio. É notório que a implantação do aborto traz desenho de opiniões. Uma frase firme, com clareza e objetividade. E aí, para abrir, olha lá como eu falei para vocês, vocês podem usar o é notório, pode usar o é consenso, pode usar é indiscutível, sem medo de ser feliz. Use o é notório o quê? Aqui no Rio a galera já até me conhece, quando chega a um aeroporto que tem policiais que já
policiais federais que fizeram concurso público, eles me veem de longe, é notório que, entro no Detran, é notório que... Eu gosto muito do consenso, mas tenho medo que as pessoas escrevam errado. Não sabe se consenso é com S ou com C. Então, cuidado. Prefiro o notório. Não vai esquecer do acentozinho. Faça a frase inicial e depois entre na segunda frase apresentando 2 ou 3 argumentos, que é o modo como a redação vai ser encaminhada. E qual é o elemento de coesão preferido? Dentre tantos fatores, destacam-se. Esse é o elemento de coesão preferido. Então, você pode utilizar, como eu disse, vários elementos. Tem outros aqui, ó. Entre tantos motivos relevantes temos, mas ó, a terceira pessoa, ó, que aí amarra com terceira pessoa. Esses 2 aqui são fundamentais, você pode utilizar sem medo de ser feliz. O que eu escrevo na primeira frase? Ponto de vista com clareza e objetividade. O que eu escrevo na segunda? Apenas a apresentação dos argumentos. Quando eu entro com dentre tantos fatores destacam-se, eu só apresento os argumentos, mais nada. Maneira simples e objetiva. Estou na linha 5 e não fui apenado. É notório que a legalização do aborto no Brasil traz vezes de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se aspectos favoráveis e contrários a este ato, muitas vezes inconstitucional. Montei o primeiro parágrafo. E aí, Lincoln, como é que faz o desenvolvimento? É o mais difícil, é o chamado parágrafo padrão. Também existem bizus e dicas. Eu montei um esqueminha para facilitar para vocês, né? Para resumir esse aulão, para vocês entenderem que dá para fazer uma redação em 40 minutos. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no desenvolvimento, na estrutura do desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento, o que você tem? Novamente a primeira frase, que é a retomada do argumento. Essa primeira frase também é chamada de tópico frasal. Porque olha só, nesse desenvolvimento aqui, na verdade, eu tenho 3 frases, tá vendo? Ainda é parágrafo de desenvolvimento. Você tem mais ou menos no desenvolvimento, lá na introdução, voltando, pessoal, um fatozinho que eu esqueci, aqui a introdução vai levar em torno de mais ou menos 5 linhas. Você não pode esquecer isso. O tópico frasal, aquela do é notório, vai levar 2 ou 3 linhas. E quando você apresenta os argumentos, dentre os fatores relevantes temos poluição do ar e das águas, desmatamento. Também vai levar 2 ou 3. Então vai chegar em torno de mais ou menos 5. Você já chegou ali a 5, não foi apenado. Quando você entra no desenvolvimento, é notório que o desenvolvimento é maior do que a introdução. Então o que acontece? Na hora de aumentar, eu vou ter que aumentar o número de frases. Então, naturalmente, você vai ter 3 frases. A primeira frase é a retomada do argumento que você apresentou. Então, se eu abrir minha redação assim, ó, é notório que o abuso do álcool entre os jovens traz sérios danos ao organismo. É notório que o abuso do álcool entre os jovens traz sérios danos ao organismo. Tópico frasal. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se tremedeiras e a cirrose como elemento marcante. Então, eu vou falar sobre tremedeiras, né, dores de cabeça, por exemplo, e a cirrose. No segundo parágrafo, eu vou retomar com o primeiro argumento escolhido. E aí, como é que eu começo o desenvolvimento? Elemento de coesão ótimo para começar o desenvolvimento. Sabe-se que... Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Sabe-se que a tremedeira traz sérios problemas ao jovem, principalmente pelo abuso das substâncias etílicas. E aí, só em retomar o argumento é muito pouco, eu vou ter que comprovar o fato. Como é que se comprova um fato? Com exemplo, com dados, com enumerações. Então, se eu abrir meu segundo parágrafo falando do dano que o álcool traz ao organismo, que são as tremedeiras, dores de cabeça, eu vou ter que comprovar o fato. Como é que eu comprovo o fato? Com exemplos, dados, justificativas, até enumerações. Né? Por exemplo, se eu abro o meu parágrafo assim, sabe-se que o álcool traz sérios danos ao organismo, como dores de cabeça e tremedeiras. Aí eu vou enumerando esses danos e justificando. Mas só em enumerar ainda é muito pouco. Você tem que apresentar uma terceira frase, que é o famoso fechamento. E o fechamento, ele vem de que forma, pessoal? Com uma base de argumentação conclusiva, obviamente, com não uma opinião pessoal, mas sim um comentário enriquecedor, uma síntese crítica. Como assim? Então, se eu pego essa estrutura e monto, você vai ter aqui,
você vai ter aqui o fechamento. Fecha a ideia acrescentando uma crítica, uma solução para o problema. Eu monto uma estrutura do desenvolvimento, aqui ó, numa folhinha, de maneira mais objetiva para vocês entenderem. Lincoln, como é que eu abro a primeira frase do desenvolvimento? Eu vou ter uma primeira frase com o famoso tópico frasal. O que é o tópico frasal? Uma afirmação em relação ao argumento escolhido. Então, se o meu primeiro argumento fala sobre poluição do ar e das águas, eu vou lá, sabe-se que o ar e as águas se encontram poluídos, principalmente por causa das indústrias. Só em retomar o argumento e falar da poluição do ar e das águas é muito pouco. Faz-se necessária a criação de uma segunda frase. Esta segunda frase é a famosa comprovação. É a frase mais importante do parágrafo de desenvolvimento. Comprovação da afirmação anterior. E aí a comprovação da afirmação anterior, ela vem por meio de quê? Né? Podemos dizer aqui, ó, por meio de, colocar só dois itens aqui, ó, enumerações, exemplos, comparações, entre outros casos. Então, se eu estou dizendo aqui que o álcool traz sérios danos ao organismo, sabe-se que o álcool traz sérios danos ao organismo. Vamos dizer que o meu argumento inicial são os danos que o álcool traz ao organismo. Na segunda frase eu vou ter que comprovar. Como é que eu posso comprovar? Enumerando esses danos. Sabe-se que o álcool, sabe-se que o abuso da substância etílica, ó, meu rascunho, hein? Já deu uma melhorada. Sabe-se que o abuso das substâncias etílicas entre os jovens traz sérios danos ao organismo. Tais como, aí eu enumero os danos. Dores de cabeça, tremedeiras, inchaços e a cirrose, que pode levar o indivíduo à morte. Só que aí não vou ter 8 linhas, que o parágrafo de desenvolvimento gira em torno de 8 linhas. Faz-se necessária de novo a criação de uma terceira frase. E o que é esta terceira frase, pessoal? O famoso fechamento do parágrafo. Fechamento do parágrafo. Então, eu fui aqui, afirmei sobre o álcool, que traz dano ao organismo. Fui aqui, comprovei enumerando os termos. E o fechamento do parágrafo, né? Vamos dizer, por meio de uma síntese crítica ou comentário enriquecedor. Como é que eu fecho algo? Utilizo o elemento de coesão conclusivo, logo, portanto. Então, retomando aqui, ó, sabe-se que o álcool traz sérios danos. Sabe-se que o abuso das substâncias etílicas entre os jovens traz sérios danos ao organismo. Como? Tais como dores de cabeça, inchaços, tremedeiras e a cirrose, podendo levar o jovem à morte. Portanto, logo, elemento de coesão que marca o fechamento do parágrafo. Conjunções coordenativas conclusivas. Portanto, espera-se que faça algo, que a sociedade faça algo para tirar o jovem da atração pela bebida, como campanhas educacionais, posicionamento crítico, comentário enriquecedor, né? Campanhas educacionais ligadas na educação, atividades esportivas. Então eu tenho uma frase, a comprovação com enumerações e o fechamento. O desenvolvimento vai ser assim, tanto o segundo quanto o terceiro parágrafo. Então, o parágrafo mais difícil é o desenvolvimento. E aí vem a conclusão. Então, olhando esta estrutura pré-estabelecida, o que ocorre, concurseiro? Você tem uma redação organizada na introdução, tópico frasal e apresentação dos argumentos. Vou para o segundo parágrafo, retomo o argumento, comprovo com dados e fecho. Vou para o terceiro parágrafo, retomo o argumento, comprovo com dados e fecho. É óbvio que requer um bom treinamento para isso. E aí, entramos na estrutura final do texto dissertativo. E aí, concurseiro, entramos na estrutura final do texto dissertativo, que é a famosa conclusão. A conclusão é a retomada da tese. Você vai retomar lá o primeiro parágrafo e vai sintetizar, né? E não vamos esquecer que você pode, não importa a dissertação, se você abriu o seu texto com notório o quê? Você pode fechar o seu texto com diante disso. Não importa o texto, pessoal. Vou abrir minha redação, vai ter 4 parágrafos. Um para introdução, 2 para desenvolvimento e um para conclusão. Não pode ter um parágrafo, não pode ter 2, não pode ter 3. No mínimo 4.
Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Não importa a redação, vou para o meu último parágrafo. Diante disso. Então, comecei a redação falando assim: é notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Como é que eu fecho o meu quarto parágrafo? Diante disso, vê-se claramente o crescimento da violência em todo o país. É a retomada da tese lá do primeiro parágrafo, com outras palavras. Vou repetir. É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Minha primeira frase lá da redação, lá na introdução. Como é que eu abro o último parágrafo? Diante disso, vê-se claramente o crescimento da violência em todo o país. Então, pessoal, como base, a gente tem essa estrutura redacional. Introdução, com 2 frases, tópico frasal, apresentação dos argumentos. Desenvolvimento, com 3 frases, tópico frasal retomando o argumento, comprovação, né, da tese, do argumento e o fechamento. Aí vou para o terceiro parágrafo. Retomo outro argumento, comprovo com dados, exemplos, justificativas e fecho. E vou para a conclusão, retomo a primeira frase da redação e procuro reforçar essa tese com outros dados. O chamado algo a mais. E aí, pessoal, lembrando que hoje é um aulão direcionado para a Caixa, nada mais do que dar um presente a vocês. Trazer aquilo que pode ser cobrado. Imagina acertar o tema da prova. Imagina, vocês não olharam, muitos de repente não olharam o edital, houve um adendo, uma mudança. E eu procurei com uma professora de ética e atendimento, né? Ela me orientou principalmente com a relação do que significa ética. Eu montei uma estrutura redacional em cima disso que pode ser cobrada na dissertação de vocês, falando principalmente sobre a ética no serviço público. E aí vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, a banca SESP-UNB agora é o bizu, hein? Atenção, galera da Caixa, hein? A chance de cair esse assunto na redação é muito grande. Você vai pular na frente dos outros candidatos. Como é que a banca SESP-UNB ela faz? Ela te dá um texto apoio. Vamos dizer que o meu texto apoio seja a definição de ética. Aqui, ética vem do grego ethos, significa modo de ser ou caráter. E aí a definição básica de ética, de acordo com o artigo 37, administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes. Poderes aqui, municipal, estadual, federal, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então entende que eu tirei um pedacinho do texto, mas estou dizendo que ética é o quê? Administração indireta desses poderes estadual, federal, municipal, relacionados à legalidade. Aí o tema da redação, vamos dizer que o tema seja ética nas empresas públicas. Antes a banca SESP tinha especificado isso, ética e atendimento. Depois ela tirou, pode ser atualidade, pode até cair sobre a Copa do Mundo. Meio ambiente, violência, mas vamos dizer que ela cobre sobre isso. E aí vem a exigência da banca SESP-UNB. Ao redigir seu texto, aborde necessariamente 3 dos seguintes aspectos. Então o que ela vai fazer? Ela vai te dar algumas afirmações e vai pedir que obrigatoriamente essas afirmações estejam no seu texto. Pode estar na introdução, pode estar no desenvolvimento, pode estar na conclusão. Na verdade, ela está te dando argumentos. Olha só, o que é ética? Onde é que ela subdivide? Legalidade. O administrador público somente poderá fazer aquilo que constar na lei. Isso é legalidade dentro da ética no serviço público. Impessoalidade. O agente público, ao praticar atos de administrativo, não pode ter critério e valor na ordem subjetiva e pessoal. Isso é uma partezinha da definição de impessoalidade. Não pode ter emoção, sentimento. Tem que ser impessoal. Moralidade. Honestidade, conduta, boa-fé e justiça. Publicidade, tornar públicos os atos administrativos e eficiência, boa administração. O que a banca está exigindo? Vamos fazendo de conta aqui que é o nosso texto apoio, ela está exigindo que eu aborde o quê? 3 desses 5 elementos. Normalmente ela dá os 3 e manda cobrar os 3. Eu, para aumentar um pouco a argumentação de vocês, eu coloquei 5 elementos. Então, agora eu vou dar o bizu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tema, montar um tópico frasal. É notório que a ética nas empresas públicas, olha a notória aí, dentre tantos fatores relevantes, destacam-se. Aí eu pego 3, legalidade, impessoalidade e moralidade. Já tem o primeiro parágrafo em menos de 1 minuto. Quer ver? Com apenas um clique, Aí, galera, olha a estrutura. Olha, e se Deus quiser e Deus quer, vai cair esse tema para a Caixa, hein? Você já tem o primeiro parágrafo, olha lá. É notório que para ter ética profissional, o indivíduo deve cumprir com todas as atividades de sua profissão. É o famoso tópico frasal, né? A primeira frase. Eu poderia parar aqui, mas aí a primeira frase
né? O famoso o quê? Tópico frasal, que é a afirmação inicial, o ponto de vista. Eu continuei seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo grupo de trabalho. Então vamos de novo. É notório que para ter ética profissional, o indivíduo deve cumprir com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo grupo de trabalho. Agora eu vou apresentar os argumentos. Que princípios seriam estes? Dentre tantos fatores relevantes, não vamos esquecer, destacam-se a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Subentende-se que no segundo parágrafo, aqui eu tenho 3 argumentos. A banca exigiu que eu colocasse 3 daqueles 5. Né? No segundo parágrafo, eu vou falar sobre o quê? Sobre a legalidade. Sabe-se que a legalidade, uso sabe-se que, elemento de coesão ótimo para começar o segundo parágrafo, já que o primeiro eu começo com a notória e o segundo com sabe-se que. Aí vou para o terceiro parágrafo. Além disso, a impessoalidade. Além disso, ó, além da legalidade, eu tenho a impessoalidade como elemento marcante. Agir de forma objetiva. Aí eu vou lá para o terceiro parágrafo. Não podemos esquecer que a própria moralidade. Então, no segundo parágrafo, eu falo sobre legalidade. No terceiro parágrafo, sobre impessoalidade. E no quarto parágrafo, sobre moralidade. Mas eu tenho que conhecer um pouquinho sobre cada assunto. E matéria simples que vocês estão, quem está estudando para a Caixa, está tendo a matéria ética e atendimento. E aí, retomando, olha só, pessoal, é notório que para ter ética profissional, o indivíduo deve cumprir com todas as atividades de sua profissão, segundo os princípios determinados pela sociedade e pelo grupo de trabalho. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Eu já estou na linha 5, não perdi um ponto. Porque eu tenho a primeira frase como tópico frasal e a segunda frase, que seria o quê? Essa segunda frase, apresentação dos argumentos, que são os assuntos. A banca pediu, né? Na verdade, a gente montando aqui uma estratégia, como se fosse a banca, pediu que eu usasse 3, eu coloquei legalidade, impessoalidade e moralidade. Então, galera, a estrutura leva em torno de 5 linhas, é o famoso primeiro parágrafo. Mas veja bem, para você aprender de verdade, né, toda a estrutura redacional, você tem que fazer um cursinho de redação. Porque, na verdade, aqui é um bizu, é um aulão, uma dica. A gente tem o concurso virtual, o maior site de concursos aí, de aula online do Brasil, apresenta comigo um cursinho completo de redação. Eu sei que isso aqui vai ajudar bastante vocês. A gente às vezes não sabe nem como começar uma redação, mas entendo que o ideal é fazer o cursinho completo. Né? Um curso até barato pelo preço, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou colocar um descontinho bacana para vocês, mas a ideia não é só aprender a introdução, com um curso completo, de maneira bem calma, bem tranquila, um curso grande, né? Gira em torno de várias horas, um módulozinho só para introdução, outro só para o desenvolvimento, outro só para conclusão e um só para usar os elementos de coesão, um curso completo com 4 itens. Aqui é a estrutura redacional e torçamos que caia isto na prova da Caixa. Ética nas empresas públicas. E aí, pessoal, é óbvio que além disso o tema pode ser um assunto do dia a dia. Qual é o assunto que cobraram na ANS? Contratação de médicos estrangeiros. E hoje em dia, aqui no Brasil, além desse assunto direcionado para a Caixa, qual é o assunto que temos no momento, em 2014, que vai chamar a atenção de todos os brasileiros daqui a algum tempo? Qual é o assunto? Principalmente, além, né, da ética nas empresas públicas, eu estou vendo aqui uma dúvida do Fabrício, que pode ser, descobre um texto dissertativo expositivo. Fabrício, texto dissertativo expositivo, Fabrício, é quando a banca, presta atenção, ela expõe para você já os argumentos. É o que a gente fez aqui, Fabrício. Né? Aqui, ó, Leonardo, temas para Caixa, eu já estou colocando aqui para você, ética nas empresas públicas, a gente vai falar de Copa do Mundo, né, de atendimento no serviço público, matérias que vocês já estão estudando. Mas olha aqui, Fabrício, isso aqui já é um texto expositivo, um tema expositivo. Apresenta-se o texto apoio e aquilo que a banca vai induzir a você elaborar a sua dissertação. Isto é um texto expositivo dissertativo. Ela expõe os argumentos do assunto que você vai trabalhar. Então, voltando aqui, a estrutura do texto dissertativo está aqui. Nós utilizamos o tópico frasal em cima do tema apresentado, que foi ética no serviço público, e apresentamos argumentos elaborados pela banca. Agora, para fechar o nosso aulão de hoje,
Vai que, no momento, relembrando, o momento que vivemos hoje, até junho, no Brasil, é a Copa do Mundo. Por que não já montar para vocês, já trazer uma redação pronta sobre a Copa do Mundo? Olha aqui, ó. Elaborada por uma aluna, né, para o concurso do MPU da Banca SESC UNB. Isso foi em 2010, quando acabou a Copa do Mundo em 2010, em agosto de 2010, o tema do MPU, feito pela Banca SESC, foi Estratégia, Tática e Operação sobre Copa do Mundo, que pode ser retomado novamente aí na Caixa, que é um assunto mais do que atual. Olha o que a aluna fez. Em vez de usar o é notório que ela usou, é indiscutível o quê? É indiscutível que para o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil, deve-se haver um sério planejamento das devidas ações a serem executadas. Até aqui, pessoal, é o famoso o que, galera? Tópico frasal, que é o ponto de vista. É indiscutível que para o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil, deve-se haver um sério planejamento das devidas ações a serem executadas. E aí vem aquele famoso elemento de coesão. Se eu trocasse por é notório, eu podia também colocar. É notório que para o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil, deve-se haver um sério planejamento das devidas ações a serem executadas. Dentre os planejamentos, olha o elemento de coesão aqui. Em vez de falar dentre tantos fatores, dentre os planejamentos a serem observados estão o estratégico, o tático e o operacional. Quantos argumentos eu tenho? 3. Subentende-se que eu vou usar o estratégico no segundo parágrafo, o tático no terceiro e o operacional no quarto. O que a aluna fez? Ela amarrou esses dois aqui num parágrafo só. Ó, se eu comecei com o notório que, ótimo para começar o segundo parágrafo. Sabe-se que. Começo com o notório que, ou é indiscutível, meu segundo parágrafo já sei, eu vou começar com sabe-se que ele dá a afirmação, a retomada do argumento. Primeiro argumento é o estratégico. Sabe-se que o planejamento é uma etapa importante no projeto detalhado, todas as suas nuances, tais como, olha a enumeração de termos, escopo, custo, a segunda frase não comprova com a enumeração de termos que a gente viu, e é no planejamento estratégico, ó, estou retomando o segundo argumento, e aí faço o fechamento com comentário enriquecedor. Se eu for, já fiz a introdução, tópico frasal é a apresentação dos argumentos. Retomei o argumento estratégico, exemplifiquei, enumerei e fechei. O que eu vou falar agora? Do tático e do operacional. Olha aqui, ó. Então agora, já que eu mencionei o estratégico, o tático e o operacional, o segundo parágrafo fala sobre o estratégico, o terceiro sobre o tático e o operacional. Além disso, ó, meu terceiro parágrafo. Normalmente, além disso, a ideia de acréscimo. Maravilhoso para começar o terceiro parágrafo. Então, recapitulando, abro a redação com é notório que, segundo parágrafo com sabe-se que e o terceiro parágrafo com além disso. E aí retoma novamente o outro argumento, ó, ele juntou, a aluna juntou os dois e fez o fechamento. Vai para o último parágrafo, que é a conclusão. Como se vê, esse elemento de coesão se desdobra em diversos outros. Aqui, ó. Posso usar diante disso, sempre seguido de vírgula. Ó, dessa forma, escolha um, não importa a sua dissertação, não importa. Todo o meu último parágrafo eu escrevo como se vê diante do exposto. Aqui, ó, tem uma duvidazinha da Tatiana. No terceiro mandamento, o exemplo, argumento, na verdade, o último que você, o hífen embaixo. Erradíssimo, a solução poderia ser o hífen antes, como o banco de linhas. Não, veja bem, se a palavra, Tatiana, já possui hífen, você vai lá e coloca o hífen se repetindo na linha de baixo. Né? Esperá-lo é um verbo que possui hífen. E aí você vai lá e repete. Caso contrário, é o tracinho do lado de lá e do lado de cá. Finalzinho aqui eu vou fechar com esse bizu para não ficar nenhuma dúvida. Né? Legal o elogio da aula aí, né, do Fábio de Souza de Amorim. Dúvidas? É notório que a sua aula é maravilhosa, bacana, parabéns, legal. Eu que dou parabéns a vocês por estarem assistindo a minha aula, né? Eu aprendi com o professor da Fundação Getúlio Vargas, qualquer um pode escrever um texto, pessoal. Você não precisa ser escritor. As palavras-chave, para fechar aqui e não ficar nenhuma dúvida. Posso começar minha redação com uma pergunta? Isso é ótimo. Vai perguntar para quem? Charmênia, você vai perguntar para quem? Para o avaliador? É um erro grosseiro, Charmênia. Comece com é notório. Aí o pior, você pergunta e você responde, isso tem nome, enchimento de linguiça. Será que o Brasil é o país do futuro? Acreditamos que não. Isso é um erro grosseiro. Sempre afirmando, nunca com ponto de interrogação. Resumindo, Charmênia, sabe o que você vai usar na dissertação?
pontos e vírgulas. Se você olhar aqui, chamando aqui, ó, ponto, aqui, ó, ponto, vírgula. Você não vai exclamar, não vai usar exclamação, interrogação. No máximo 2 pontos, ponto e vírgula, né? Jamais. Obrigado aí também, né, assistindo Maria Isabel elogiando aí lá da Bahia, né, Riacho de Santana, bacana. Então, resumindo, galera, para não ficar dúvida, vou abrir minha redação com notório o quê? Apresento a frase inicial. Logo depois da frase inicial, dentre tantos fatores, jogo os argumentos. Vou para o segundo parágrafo, olha aqui, pessoal. Vou para o segundo parágrafo, entro com sabe-se que, faço uma afirmação, dou exemplos e fecho. Vou para o terceiro parágrafo, além disso, retomo o argumento, dou exemplo, enumero e fecho. Vou para a conclusão e coloco lá, como se vê, né? Que é o elemento conclusivo. Retomo a primeira frase da introdução e acrescento algo a mais. Olha outro elemento conclusivo aqui. Nota-se para o avaliador que eu tenho conhecimento de coesão e coerência. Não deixe de usar os elementos de coesão. Agora, fantástico, né, pessoal? Se puderem fazer o meu cursinho completo de redação, é maravilhoso, está aí, um preço bem, mas muito acessível, não é um curso caro. Eu sempre trabalhei em cima de dar a oportunidade para o candidato, será maravilhoso. Vocês entrarem, né? Aqui eu vou passar para vocês agora, isso é um resuminho, aproveitem essa redaçãozinha de Copa do Mundo, de ética, mas é óbvio que os temas podem ser outros. Treinar exaustivamente top frasal, apresentação dos argumentos e, consequentemente, vocês fazendo o nosso cursinho de redação aqui no concurso virtual, o maior curso online de todo o Brasil. Não esqueçam disso, professores maravilhosos, não só de redação, como língua portuguesa, né? A parte de técnicas bancárias, temos professores aí maravilhosos. E aí, pessoal, aqui, ó, temos uma chamadazinha para vocês agora. Mestre Rodrigo, chega aqui que o Rodrigo é mestre junto comigo nisso. Aqui, ó. Agora, pessoal, 25% de desconto. O meu curso de redação já tem um precinho assim pequenininho. Com isso, maravilhoso. Todos vão poder. Né? Moleza. Rodrigo, pode falar para ele. Então, todos vão poder. A gente disponibilizou hoje 300 cupons, só que já foram todos utilizados. Só que o pessoal começou, o cupom não tá valendo mais, então disponibilizei até 500 códigos, tá? O código é DC25. Tem ainda alguns cupons para serem utilizados, então se aproveita agora, assim que terminar a aula, já faz a sua inscrição no curso da Caixa ou no TRT de São Paulo, o curso que você quiser do concurso virtual, hoje com 25% de desconto, usando o cupom DC25. Curtiu a aula? Entra no nosso Facebook, tem um botãozinho do nosso Face, ou você digita facebook.com/concurso virtual, dá sua opinião sobre a aula, fala o que você achou, isso é muito importante pra gente. Ter esse feedback. Eu tenho certeza que você adorou a aula do professor Lincoln. Essa aula, pessoal, aqui no Rio de Janeiro é muito bacana. A gente trabalha com virtual só aqui no concurso virtual, só dou aula de redação aqui, né? E no presencial a gente trabalha com o Rodrigo, já apresentou no curso para passar. Pra você ter uma ideia, domingo para Caixa Econômica eu tenho 200 alunos assistindo a aula. Domingo agora é meu último encontro. Mas eles não têm esses bizus, essas dicas. Vocês tiveram bizu aí de ética no concurso público. É um bizu que eu estou dando exclusivamente aqui no concurso virtual. E tem um detalhe também aqui importante, Lincoln. O pessoal mandou muita dúvida, participou muito durante a aula, só que é aquilo. Ou a gente colocava as dúvidas para o professor responder, ou então ele dava o recado, né, que ele já preparou. É verdade, então eu acabei de selecionar algumas dúvidas, eu estava ali acompanhando o pessoal que faz a monitoria das dúvidas e realmente a gente teve que segurar muita coisa, não deu para exibir para o professor. Peço desculpa a vocês que realmente a ideia nossa era poder responder todas, só que chegaram durante a aula mais de 200 dúvidas, cara. Então isso é impossível. Só que você comprando o curso, você pode mandar suas dúvidas diretamente para o professor. E todas as dúvidas enviadas para o professor que forem relacionadas realmente à matéria são respondidas. Então isso é uma grande vantagem para quem está inscrito e as dúvidas são respondidas pelo próprio professor, não é por nenhum monitor, não, assistente. A gente entra lá no Web Professor, já é direcionado ao concurso virtual e responde as dúvidas. Exatamente. Em redação, pessoal, ninguém é escritor, ninguém é, a não ser que você tenha nascido como escritor, cada um tem a sua inteligência. É organizar o seu texto. Você tem essa aula completinha, bacana no concurso virtual e aproveita, olha só. Vocês vão ver lá, o preço já é baixo. Com esse desconto, Rodrigo, com 25% de desconto quase fica que de graça, uma micharia, né? E aqui verdade. a gente, só mostrar para você, a gente colocou lá no Facebook, o pessoal já está comentando pra caramba, então tem a postagem lá, o que você achou do aulão. Você dá o seu feedback, falar sobre o que você achou da aula de Constitucional comigo, professor Lincoln Moura. Quem chegou agora, não sei se você já percebeu, teve gente que chegou tarde, perdi a aula. Se você observar, você entrando agora, quem está logado agora, você consegue pegar a linha do tempo do player e voltar a aula toda para o início.
você consegue ver desde a primeira aula do professor Marcelo Rosenthal, a minha e a do professor Lincoln. É só você não sair da tela que você tá. Então, pô, perdeu as aulas, você pega agora e vai aí emendar até 11h30, meia-noite, 1h da manhã, você consegue assistir todas as aulas. Porque a gente não tem a garantia de que vai ser disponibilizado depois essa aula para você assistir, tá? Então não dá mole, aproveita agora. E a gente sempre diz, pessoal, concurso público muda a sua vida, é para passar mesmo, a ideia é essa, é você fazer o concurso para passar, e é uma gratificação muito grande. A gente hoje encontra, por exemplo, com redação, eu brinco que as pessoas me chamam de anotório que são policiais federais, gente em empresa como Caixa Econômica, Banco do Brasil, onde a gente entra aqui no Rio de Janeiro, porque você consegue ensinar o aluno a montar um texto em 40 minutos, aquela ambiguidade que a gente estava brincando no início da aula. E, além de tudo, a qualidade dos professores aqui no concurso virtual é maravilhosa. Isso vocês não podem perder. Vamos em frente até passar. É isso aí, estamos juntos com você, pode contar com a gente para o que precisar. A gente está junto aí nessa. Rodrigo, obrigado, Lincoln. Parabéns aí pela ideia dos aulões. Boa noite para vocês. Boa noite a todos também. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã tem mais aulão. Ajuda a gente também a divulgar. Um abraço. Um abraço.